Salve, rapaziada! Tudo tranquilo, tudo numa boa. Eu sei que vocês sentiram saudades e agora eu tô de volta com ele, o Talkflix para vocês. E hoje eu tenho um personagem aqui que, olha, vai falar muita coisa sobre o futebol de hoje, que eu tenho certeza que vocês têm curiosidades. Então recebam com braços abertos aí o treinador Alan Aal. E aí, Alan, como é que você tá? Tudo em paz? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar participando desse canal que é um sucesso, né? Que a gente acompanha, tenho acompanhado sempre. Então, a satisfação para a gente ter esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser de muita agregação na nossa profissão. Pô, que bacana, Alan. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara, eu já quero ser direto assim. Seu último trabalho agora foi no Noroeste, tá correto? Exato. Como foi esse último campeonato paulista? Como foi a visão de enfrentar o pessoal reclamando tanto de calendário, os clubes grandes, porque tem Super Mundial, né, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, então o calendário tá apertado. O Campeonato Paulista, né, o estadual, começou muito antes, o calendário é apertado para os grandes, mas para os pequenos também, né, para os outros clubes menores de expressão, também é um calendário apertado. Como foi, cara, esse campeonato do jeito que foi, tão corrido, com jogo a cada, de repente, 2, 3 dias? Foi uma experiência que acrescentou muito na nossa carreira, né? Uma experiência diferente dos outros modelos que a gente tinha participado. Eu tinha participado do Campeonato Paulista pelo Guarani na primeira vez, se não me engano, em 2021. Era pandemia, era sem torcida, um calendário também apertado, mas com um pouquinho mais de tempo aí para a gente poder trabalhar. E a gente chegou no Noroeste na reta final, né, nos últimos 6 jogos, se não me engano, na fase mais difícil, né, vamos dizer assim, da tabela do Noroeste, que nós enfrentamos três equipes da Série A, equipes da Série B, e o Campeonato Paulista é um mini brasileiro, né, na minha opinião, é um mini campeonato brasileiro, onde tem as equipes com um investimento muito alto. Tivemos ótimos jogos, infelizmente não conseguimos alguns resultados que queríamos, mas conseguimos alcançar o objetivo principal, que era manter o Noroeste na primeira divisão do Paulista e, consequentemente, uma vaga aí na Série D do ano que vem, que dá uma perspectiva para o clube de um planejamento num prazo um pouco maior, né, num longo prazo, que é o que o clube merece. É um clube que me chamou a atenção pelas pessoas que estão lá, pela torcida, pela cidade que abraça demais. Se não me engano, foi a quarta ou quinta maior média de público do Paulistão. Então, isso demonstra que a cidade se envolve mesmo com o projeto. E a gente ficou feliz de ter alcançado o objetivo e, principalmente, de ter deixado as portas abertas para um eventual retorno mais para frente. Pois é, o Alan, tem algumas coisas que você conquistou na sua carreira que são algumas marcas muito importantes. Entre a principal delas, assim, talvez, se eu estiver dizendo errado, você pode me corrigir. Você foi o cara que trouxe o Cuiabá para a Série A do Campeonato Brasileiro, não é isso? Qual é Foi essa isso. sensação, cara, de colocar um clube, por exemplo, porque quando a gente chega, você chega com um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, um clube como o Cuiabá, a impressão, o que a gente vê de fora é que o treinador deve olhar e falar, cara, dever cumprido, tipo, é aqui, tá ligado? É aqui, tipo, é a elite. O que você sentiu, cara? Ah, sem dúvida, foi uma sensação única, né, na minha carreira como treinador, né? Tive algumas sensações conquistando o título como atleta, mas como treinador foi a primeira e foi assim numa história que só o futebol proporciona para gente. Eu saí do Paraná Clube depois de um primeiro turno onde a gente figurou ali entre os três primeiros colocados e na virada do turno a gente teve uma demissão meio dolorosa, né? Que a gente não esperava, que o grupo não esperava, que até mesmo o torcedor não esperava, mas eu tenho uma fé muito grande e a gente acabou abrindo uma porta no Cuiabá, onde a gente conseguiu acesso com muita dificuldade, com muita luta. É um elenco extraordinário, um clube que não à toa figurou ali na Série A depois do acesso durante um bom tempo. É um clube muito organizado, com pessoas muito sérias, e foi uma sensação indescritível porque foi o oposto, né? Eu saí do Paraná Clube frustrado pelo trabalho que a gente vinha fazendo de alto nível, com um recurso limitadíssimo, brigando entre os três primeiros no primeiro turno, não era nem entre os quatro, entre os três primeiros no primeiro turno. Tivemos uma oscilação que é normal numa competição longa como é a Série B, e aí você volta para casa com a demissão, né, com aquela perspectiva
um pouco negativa e abre uma porta gigante, né? Dirigir uma equipe que conseguiu o acesso. Então, isso para mim foi muito gratificante. Então, foi um dos maiores, umas maiores sensações que eu tive, um dos melhores trabalhos que eu tive, muito parecido com a sensação que a gente teve de livrar o Vila Nova, do rebaixamento, fazendo um segundo turno, de acesso. Então, mas o Cuiabá marcou pela história da maneira positiva e a gente conseguiu deixar o nosso nome lá gravado e sou muito grato ao Cuiabá e tenho certeza que também o Cuiabá é grato ao trabalho de todos nós que estávamos aquele ano. Ô, Alan, eu vi um jornalista falando uma coisa sobre você, quando você acertou com o Náutico. Ele pediu uma referência para um outro colega de imprensa e falou assim, cara, e o Alan, é Al ou Al que se diz? Só para eu não cometer esse erro. Não, é Alan Al mesmo. Al Alan Al, se né? pronuncia O de uma Al é vez só só. a galera na bagunça, né? Então É é Alan só Al. para escrever que são dois As. A pronúncia é uma só. O Alan Al, tá vendo? Então aí, já não vou errar mais. Ô, Alan, e esse jornalista pediu uma referência sua. Falou, cara, me fala um pouquinho sobre o Alan, ele tá chegando no Náutico agora. E a resposta que ele teve foi assim: péssima notícia. O cara falou: como assim, cara? Tá chegando agora, vai fazer um trabalho aqui? Falou: queria muito que ele viesse para Portuguesa. E eu pensei nisso, cara. O que você identifica no seu trabalho que faz até alguns personagens da imprensa gostar, admirar, porque assim, você vem fazendo trabalhos que vem arrancando alguns elogios de parte da imprensa. A gente sabe que no Brasil tudo acaba sendo culpa do treinador mesmo. Quem vê de fora acaba esquecendo de responsabilizar um pouco os jogadores. Mas o que você identifica no seu trabalho que faz essas passagens suas por alguns clubes deixarem um legado tão positivo? O que você acha se o Alan fosse dizer, olha, o que eu estou fazendo de certo é isso aqui? O que seria? Ah, eu fico feliz porque a partir do momento que você é disputado dessa maneira, né? Péssima notícia para você não ir para o clube do coração de um profissional, né? Da área, principalmente dessa área da imprensa, é sinal que você está no caminho certo. Eu acho que a principal característica é muito trabalho, é muita dedicação à camisa que a gente veste, é uma entrega que às vezes até eu me controlo para não passar dos 100%, que a gente é muito intenso naquilo que a gente faz e realmente a gente dá a vida para ter o melhor resultado, porque eu fui torcedor, eu fui atleta e eu sei que o maior patrimônio que uma equipe, um clube tem é o torcedor. Então você dá a satisfação do torcedor ir no campo, se ver representado dentro de campo, né, com a equipe jogando aquilo que o torcedor espera e competindo, se superando muitas vezes no momento que precisa, acho que isso é fundamental. E o meu trabalho também, eu sempre procurei prezar muito pelo ser humano, né, porque além de atletas, são seres humanos, são homens, são cidadãos que estão ali defendendo a sua família, o seu ganha-pão, e eu sempre procurei fazer na minha vida aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, essa é a primeira coisa. Sempre tive ótimos relacionamentos em todos os clubes, até nas minhas saídas, nas demissões que são naturais, né? Infelizmente, no futebol, as minhas despedidas elas sempre foram de uma maneira muito afetuosa, deixando sempre um legado de algo positivo, seja dentro ou fora de campo. E a gente segue procurando evoluir, procurando melhorar, procurando se aprimorar. Eu iniciei minha carreira em 2011 no Rio Branco de Paranaguá, então faz muito tempo que a gente está nessa estrada. Assumi a categoria de base do Curitiba, que era um processo que eu achava que deveria cumprir. Fiquei durante 3 anos lá e foi, para mim, fundamental, do sub-17 ao sub-23. Então, são situações que nos prepararam para esses momentos e a gente espera aí que em breve a gente possa emplacar mais um trabalho marcante, com um tempo, se Deus quiser, maior, porque infelizmente, né, o processo dentro do futebol ele acaba direcionando muito em cima do treinador quando os resultados não acontecem. E a gente tem que se preparar para isso, mas sempre prezando que as coisas aconteçam a longo prazo e que seja da melhor maneira possível, não só no resultado, mas eu vejo muito essa questão humana também de você sair de um clube. Obviamente que a gente não vai ser unanimidade nunca, né? E a gente nem tem essa pretensão. A gente tem que ter a humildade de que estamos em evolução, tanto como ser humano como profissional, mas a maioria eu tenho certeza que pode não gostar de algo ali, aqui, mas
nunca vai chegar e falar que o caráter é ruim, que o ser humano é ruim, que aquilo que foi de conviver no dia a dia era insuportável. Acho que isso é a pior coisa para um treinador, para um ser humano. E eu vejo o meu termômetro muito também em relação aos atletas que eu trabalho. A gente sai do clube, mantém contato, joga contra, e eu sou sempre muito bem recebido, se não por todos, mas pela maioria deles que trabalharam comigo. Acho que isso é fundamental. Tá certo. Alan, eu tirei o fone porque só agora que eu percebi, eu tô te ouvindo aqui na frente, então não vou precisar do fone aqui, não vou precisar desse retorno. Alan, eu tenho que te fazer uma pergunta bem importante, então. Você tocou num ponto que para mim é essencial. Você foi, além de jogador e hoje treinador, torcedor. E como jogador, eu queria saber, cara, você jogou no Coritiba, jogou no Botafogo, jogou na Grécia. O quanto os treinadores impactaram na sua carreira? O quanto você percebe que um treinador pode mesmo mudar o jogo? Eu também jogo minha bolinha, não sou lá aquele craque, enfim, mas a gente sabe muito bem que, assim, por mais que um treinador hoje faça um trabalho, o jogador tem a sua parcela, que hoje os jogadores meio que vão saindo. O torcedor hoje, ele vê um problema no time, ele já não questiona mais, nossa, o meu meia não cria, o meu volante não toca para frente, ele já aponta direto para o treinador. Ele já aponta, fala, o treinador é burro, o treinador tem que trocar o treinador, é mais fácil trocar um do que 11. Tem essa coisa. Como treinador, qual era a sua relação com os treinadores? O quanto os treinadores ajudaram ou atrapalharam o seu desempenho em campo? Eu vejo dessa maneira que você vê também. Eu vejo que o futebol dentro de campo ele é dos atletas, né? Ele foge muito no dia do jogo, principalmente, por incrível que pareça, da mão do treinador, né? Não tem como você pegar o apito, parar ali e corrigir como você faz num treinamento, né? Então, isso é uma coisa que eu priorizo, né? Dividir responsabilidade, saber que quem tem que responder pelo que acontece de certo e principalmente de errado dentro de campo no pós-jogo é o treinador, mas dentro de campo os jogadores têm que ter total iniciativa, têm que ter a liberdade dentro de uma organização. Acho que o principal papel do treinador é fazer o individual trabalhar em prol do coletivo, né? Ter essa organização para que todos, se não pensarem igual, mas pensarem próximos, semelhantes, para que tenha né, uma liga, que tenha um link entre as qualidades que uma equipe tem. E eu aprendi isso como atleta. Eu trabalhei, graças a Deus, com os melhores treinadores, pelo menos na minha geração, e acredito que alguns até hoje, né? Cuca, Abel Braga, Antônio Lopes, Ricardo Gomes, fora do Brasil, trabalhei com Fernando Santos. Então foram treinadores e outros, né? Ivo Wortmann, a gente vai acabar esquecendo aqui o nome de alguns, mas são referências tanto naquilo que eu achava que eu levaria e já pensava em ser treinador, levaria para minha futura profissão, como aquilo que eu não concordava. Eu acho que eu procurei tirar proveito das duas situações. Aquilo que eu não faria com um atleta meu e aquilo que eu acho que eu reforçaria vendo eles trabalharem daquela maneira. Então, eu tive essa experiência, tive essa leitura, né, de saber que do outro lado ali o cara quer o mesmo que você, né? O treinador quer o mesmo que você, ele quer ganhar. É difícil gerir 35 cabeças, onde você vai deixar ali 11 satisfeito, aí vão mais 10 para o banco, mais 11, 12 para o banco, ali são 23, né? 12 mais ou menos satisfeitos e os demais totalmente insatisfeitos. Então você tem que ter uma gestão, e eu acho que eu aprendi muito com esses treinadores grandes, a questão de gerir, né? Que gerir não é só você agradar, é você falar aquilo que é preciso ser falado, tanto para o treinador, como para o diretor, como para o presidente, de uma maneira correta, educada, mas você tem que ter essa leitura de tomar as decisões pensando num todo e não só no individual. Que queira ou não queira, os 35, obviamente, eles vão pensar naquilo que é mais agradável para eles, é natural do ser humano, né? Então, você conseguir gerir isso, acho que é fundamental. E o que eu mais tirei de proveito, acho que foi esse tipo de gestão. Na época, os trabalhos ainda não eram tão evoluídos como é hoje em dia, tanto na questão física como na questão tática, e não por falta de capacidade dos treinadores, mas por falta de ferramenta mesmo, né? Não existia, na minha época, analista, não existia drone, não existia câmera aberta, não existia nada. Era o conhecimento do treinador mesmo no dia a dia, onde ele executava muitas funções, não existia nem executivo, né? Praticamente na minha É época. verdade. Então, Era ele um manager, executava né? várias.
várias funções e tinha que ser muito capacitado para aquilo, como esses treinadores eram. Então eu procurei tirar proveito de tudo isso, mas principalmente dessa gestão de grupo que era muito centralizada em cima do treinador. Hoje existem diretores, executivo, supervisor, que acabam filtrando muita coisa para nós, para que não chegue e a gente tenha um desgaste quase que em alguns momentos desnecessário por pequenas coisas do dia a dia de gestão. Tá? Ô, Alan, e você falou disso e eu queria saber exatamente assim. Hoje, o jogador ele vai pegando menos responsabilidade. Igual você falou, pô, o treinador hoje consegue dividir as funções, tem um diretor, tem um supervisor. De repente, hoje os clubes têm psicóloga. Aqui, se a gente for olhar lá para 2000, 2005, isso era raro o clube que tinha, né, qualquer um desses profissionais. E aí, pensando desse jeito, você acha que tirando essas responsabilidades dos jogadores, não acabou o jogador hoje se tornando, sabe, menos. Como que eu posso dizer essa palavra? Sabe, de menos personalidade. Hoje eu sinto um pouco de falta de personalidade no jogador mesmo, de assumir, de pegar o erro para si, de em campo também resolver, porque hoje acabou ficando muito fácil. E se você faz esse trabalho hoje de entregar essa responsabilidade para o jogador, como que um treinador faz isso hoje? Com o jogador ficando cada vez mais, eu não quero ser leviano, mas cada vez mais omisso, sabe? Tentando empurrar também para o treinador, tipo, pô, se o time não ganhou, a culpa é dele, não é nossa. Como que você faz hoje para lidar com isso? Porque você jogou numa época em que o cara pegava a bola e resolvia, falava, não, é a gente aqui que vai ter que resolver. E hoje a gente já vê. Você é um cara novo também, né? Você não é um cara tão velho. A gente tá quase na mesma idade. Tô falando, daqui a pouco você fala, pô, ele jogou nos anos 80, não é assim. Mas nela. Certo. Não é assim. O Alan ali começou a carreira nos anos 2000, tô certo? Eu comecei, o primeiro contrato profissional que eu fiz foi em 1997, né, Ah, quando eu 97, então foi mais cedo já. 96 para 97. Então, a primeira participação foi em 98, na equipe do Curitiba no Campeonato Brasileiro, né, ali no banco, indo para alguns jogos, com 18, 19 anos, né? Ah, né? Então Então, foi numa já época que você foi. entregou muito picolé de osso para ninguém dar uma vida, né? É uma época que podia, né? Nem Exatamente, tudo se via, né, Alan? exatamente. Não, eu vejo assim, da seguinte maneira: você pode treinar 200 mil situações no treino que possam acontecer no jogo, mas nem todas vão acontecer. O futebol ele é um esporte de imprevisibilidade. E muitas vezes essa imprevisibilidade, a tomada de decisão, ela tem que ser do atleta. Ela tem que ser por conta própria. E a partir que você dá confiança para o atleta poder resolver, tomar a decisão numa fração de segundos ali, se vai fazer o passe, se vai finalizar, se vai cortar o caminho, se vai pressionar a bola. São coisas que você trabalha no dia a dia, mas ao mesmo tempo você tem que dar confiança para o atleta e responsabilidade para ele tomar algumas decisões por conta própria. Não tem como você mesmo, com todas as ferramentas que nós temos de estudo de adversário, né, de ver 3, 4 jogos antes de você enfrentar o adversário, que é o que eu faço. Os últimos 3, 4 jogos a gente assiste com os analistas, passa relatório, mas o adversário ele não está sob teu controle, né? Ele está sob as iniciativas dele. Então esse improviso até certo ponto, que eu digo de tomar decisão, ele tem que partir do atleta. E eu vejo, e aí vendo como atleta, que para você ter essa possibilidade de improvisar, de tentar algo um pouco mais arriscado ou um pouco mais conservador dentro de campo, vai muito da confiança que te passam como atleta e vai muito da confiança que você tem no treinador de saber que se você tomar uma decisão ali e ela não der certo, eu não vou também te jogar na fogueira, pô, não foi isso que foi treinado. Então, esse equilíbrio ele precisa ter. E o jogador hoje em dia, talvez uma das coisas que mais atrapalhem a tomar decisão é a exposição que tem, né? A rede social, a cobrança quase que de imediato ali, durante o jogo. O jogo está acontecendo, os comentários estão ali quase que instantaneamente. E o jogador, infelizmente, ele às vezes ele fica refém dessa rede social, né? De saber, pô, hoje eu joguei bem porque falaram que eu joguei bem. Antigamente a gente sabia que tinha jogado bem porque por autocrítica e pelo vestiário, pelo torcedor que está no campo, e pelo que o treinador te passa. E hoje você controlar essas informações,
esse lado que, infelizmente, né, não é tão positivo da evolução da internet, ele é um pouco complicado e acaba prejudicando alguns atletas. Eu trabalhei com alguns atletas, em específico um que acabou um jogo, nós ganhamos o jogo, e ele me ligou no outro dia de manhã e falou: pô, professor, eu vou embora. Ah, por quê? O que aconteceu? Tem propósito em outro lugar? Não, porque estão me criticando muito, mesmo quando ganha, e eu estou substituindo fulano, e fulano é ídolo aqui no clube e tal. Eu falei, cara, mas o que importa é o que o clube pensa de você internamente. É óbvio que a gente sempre vai respeitar a opinião do torcedor, mas e o que a gente vê no dia a dia de você? Não é a questão se você vai substituir um ídolo, é óbvio que a cobrança vai ser maior, mas ela vai ser maior porque você tem condições de dar. E eu tive que convencer o atleta a permanecer, porque mesmo ganhando, mesmo jogando bem, ia lá e a família jogava informação na cabeça dele também, pô, o pessoal não está contente com você, com isso, com aquilo, e não se filtra, né? Não existe, às vezes, uma blindagem. Lidar com crítica não é para qualquer um, né? E às vezes, quando você não sabe lidar, é melhor você ter uma blindagem, né? Para você não saber, de repente, tudo que está sendo falado. Então, são situações que acho que isso também amarra um pouco a tomada de decisão dos atletas. Fora isso, tem qualquer competição hoje em dia é transmitida para 300 países, 200 países aí, Exato. por baixo, né? Por baixo. Na minha época, você tinha que fazer DVD, tinha que levar alguém para ver o jogo. Hoje a informação ela é Muito rápido, instantânea né? em todas as séries, né? Em todas as competições, da Série A à Série D, ela é divulgada de uma maneira muito grande. E o jogador ele tem que aprender a lidar com isso de uma maneira mais potencializada, talvez, que na minha época. E a opinião do torcedor, ela muda muito rápido, né, Alan? Sem Na quarta, o dúvida. cara é um animal, na domingo ele é gênio. É absolutamente É, assim pro torcedor, né? Vai depender eu do que vejo, tá em campo. eu sempre falo isso para os meus atletas, que a maneira que a gente tem de responder, tanto os atletas como nós, é dentro de campo, é no jogo. Nós temos que escrever com o pé, né? Não é teclar, não é digitar, não é defender, não é falar, é fazendo aquilo que a gente trabalha para fazer. É a maneira que a gente tem de dar uma resposta, é com os pés, é com a bola no pé, é jogando. O bom do futebol, que ele te dá a possibilidade de você ser o burro no domingo e o gênio na quarta-feira, na É, terça-feira. entre a Então, besta e o bestial, né? Mais ou menos assim exato, que funciona. exatamente. Teve um jogador que chegou agora há pouco no. Não, agora há pouco não, chegou na temporada passada no futebol brasileiro, uma contratação milionária. E eu acabei fazendo algumas críticas falando: olha, esse jogador ele tem números que são ruins, é um valor muito alto para esse jogador, né? Vinha de uma lesão e tudo mais, e ele ficou muito bravo comigo, muito chateado. Aí eu falei para ele, falei, cara, não fica bravo assim, me chamou na DM do Instagram. Falei, eu só tô falando a verdade, eu não tô atacando o seu pessoal, nem nada. Tô falando Claro, seus números, o que você tá jogando. Começa a fazer gol e eu vou te elogiar. Como lógico. resultado, ele meteu o gol no último domingo no meu time, né? Enfim. E como você disse, em 20 minutos depois do jogo, eu tinha mandado para ele, falei, pô, no meu time, vou te criticar, hein? Falei brincando, agora a gente já tá numa resenha mais tranquila. E 20 minutos depois do jogo, ele já estava em rede social vendo o que estavam falando dele, que ele me respondeu, tudo mais, falou: "Ah, valeu, um abraço, não sei o quê". Eu falei: "Pô, escolhe outro time para fazer gol, no meu não, né, irmão?". E aí, mas você vê o nível de exposição. Terminou um jogo, ele tava já na rede social. Se esse cara faz um jogo ruim, ele já tava vendo todo mundo massacrando ele, né? E Pois é, como você disse, é algo complicado. E aí você precisa lidar com isso também, né, Alan? sem dúvida. E o bom do jogador é que ele só depende dele para dar a resposta, né? Dentro de campo. Eu tenho que ficar torcendo para aquilo que foi trabalhado seja bem executado. Como diria o Mas craque Neto, eu não jogo mais, né? é o peso da nossa profissão, né? Tem o ônus e o bônus. E eu, como treinador, tenho que saber trabalhar com isso, tenho que saber lidar com esse tipo de situação. Então, o jogador ele pode fazer uma grande partida, mesmo não tendo um bom resultado, e dar a resposta que ele precisa. E ele tem que saber lidar com isso, né? Hoje, eu vejo que o atleta de alta performance, né, independente da série que ele jogue, hoje ele tem que ter uma assessoria de imprensa muito bem enquadrada, tem que ter uma assessoria emocional, psicológica muito bem trabalhada, tem que ter uma rotina regrada de alimentação, de repouso. Na minha época, existia muito essa questão, né? Não, pô, o cara sai, mas resolve no campo.
Mas a gente corria 7, 8 quilômetros por jogo, né? Hoje Agora corre com 12, 14. 13, 14. Então é diferente, a exigência ela é muito maior, né? E a visibilidade, como a gente estava falando, ela é muito maior. Então hoje o atleta ele tem que ser um atleta quase que olímpico. O cara tem que se dedicar ao extremo, porque uma fração de segundos, 1 metro a mais, 1 metro a menos, ele faz a diferença entre você ganhar um jogo, ganhar um título ou perder. Então, essa exigência que o atleta também tem que se adaptar. O Saber que ele é jogador, atleta na concepção da palavra. o jogador de bola perdeu um pouco de espaço, né? Hoje são Já, já. atletas, né? Totalmente, porque eu vejo assim que, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, o tempo vai dizer, a qualidade técnica ela está muito nivelada. Né? E também não sei se para baixo ou para cima, a gente não pode ser saudosista também, achar que tudo que foi feito antigamente era melhor e vai passar 10 anos, nós vamos falar de 2025 que era melhor também, né, em algumas coisas. Então, é meio complicado esse tipo de conversa, mas eu vejo que o atleta hoje em dia ele tem que ser um atleta na concepção da palavra, porque a exigência física, principalmente, e emocional, ela é muito grande. E o futebol, ele é muito tático. Hoje em dia, ele é muito tático. Ele é muito estudado. Ele é muito alimentado de informação. Antigamente, era um pouco mais aleatório, porque você tinha poucas informações, né? Você sabia qual era o adversário através da revista, do jornal que você lia. É, Hoje, o analista de desempenho vem, te passa a leitura individual dos atletas, a leitura coletiva da equipe que você vai enfrentar, e o adversário também faz isso. Então, você tem que estar preparado para esses mínimos detalhes fazerem a diferença a teu favor, que senão você não consegue performar. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. É, Você deu uma entrevista para o Sou da Bola, o canal Sou da Bola, há 3 anos atrás, e você foi questionado sobre a importância da comissão técnica. Você falou sobre como é importante ter confiança e pessoas que tenham coragem, né, de divergir de você, que pensem diferente, porque não adianta ter todo mundo que vai só acenar e concordar com o que o treinador pensa. Mas eu queria saber de você uma coisa. Eu sei que de 3 anos para cá, essa relação com o scout, com análise de dados e tudo mais, mudou muito no futebol e eu acho que vai mudar cada vez mais. Tenho para mim que aquele filme com o Brad Pitt lá do beisebol atrapalhou muito, assim, hoje em dia, porque eu acho que o futebol é diferente de alguns outros esportes, eu acho que números não são tudo, mesmo o número de passe, mesmo o número de desarme, existe aquele jogador de confiança do treinador, que às vezes ele não entrega algumas coisas, mas ele entrega em campo algo diferente, ele corre pelo companheiro, ele faz algo que às vezes não vai sair na análise de dados, que talvez eu esteja errado aqui, né? O profissional, no caso aqui é você, Alan, você pode me explicar isso. Mas o quanto você vê hoje que esses dados, o scout, a análise de dados tem mexido no jogo e o quanto isso é para bom e para ruim, Alan? Ele mexe bastante. Só que eu concordo com você, ele não pode ser analisado de uma maneira fria. Ele tem que ser colocado dentro de um contexto. Né? A gente fala muito em posse de bola, mas você tem que analisar mais essa posse de bola. E existe já também, né? A ferramenta para se analisar. Essa posse de bola foi perto do gol, foi buscando gol, foi lá na defesa, o número de toques na bola, né? Tinha treinador que na minha época já falava, não, nós temos que ter pelo menos ali 400 toques. Aí a gente ficava tocando ali na A defesa ali zaga. até, exato, para não tomar dura. Então, sem objetivo. Então, eu acho que os números, os dados, eles são uma ferramenta para você incluir no contexto, naquilo que você tem de ideia de jogo. E também respeitando a individualidade do atleta. Se você for pegar um número puro, eu não vou citar o nome do atleta para não, que é um atleta em atividade. Mas no Guarani a gente tinha uma média de distância percorrida na parte física do grupo, e esse atleta ele era 30% a menos. Só que ele era o cara que, no setor dele, ele era o mais intenso. A Corria certo. intensidade era alta. Você vê como os números eles são, se eu analisasse por conta fria, única e pura, fala, pô, esse cara tá correndo menos que todo mundo, não tá andando, não quer nada. Só que daí você analisava a produção dele técnica e também a intensidade que ele jogava era muito alta. Era muito alta. Então, o número pelo número, ele não é algo que eu vejo assim que faça diferença. Agora, o número com contexto, né, com você conhecendo o atleta, sabendo o que ele pode te entregar
e em cima daquilo que ele pode te entregar, tanto tecnicamente como fisicamente, você analisar os números dele, eu acho que aí sim é o porquê que está tendo uma queda, ou que bom que teve uma melhora, né? O que nós fizemos de certo, que ele melhorou em certo quesito, né? Porque não é só o scout também é, físico, número puro, né? Aquilo questão de o scout tático também. Eu acho que isso é importante, né? Do desempenho do atleta em certa posição e a queda de desempenho ou melhora de desempenho em outra posição, no mesmo setor. Então, tudo isso com o companheiro que está do lado dele, né? Às vezes, se analisar um dado puro, né? Eu digo, por exemplo, um zagueiro também, o Caetano. Posso até falar o nome sem problema nenhum, que era do Corinthians, Tá no e Viseu, que né? tá no Japão agora. Foi meu atleta, quando ele chegou no CRB, tudo, pô, o número de desarme dele é muito baixo e tal, não é um zagueiro competitivo. Quando ele começou a jogar, tinha um pouco essa dúvida, pelo fato dele ser novo. Só que quem estava do lado dele era um guerreiro que é guerreiro meu, que era o Gum, que tinha jogado no Eu, no Fluminense, que Fluminense. era o que o Caetano subiu de produção nesse quesito, pelo fato de estar jogando com um companheiro de setor que fez ele evoluir, fez todos os números que a gente analisou irem por água abaixo. Ele se tornou em 2021, acho que foi em 2021 que a gente quase subiu com o CRB, foi o destaque da nossa equipe, mesmo como zagueiro, em termos de desarme, em termos de construção. Tanto é que depois ele foi para o Goiás, depois para o Corinthians, e voltou para o Corinthians e teve a carreira que teve. Então, se fosse analisar os números só pelos números, sem ver o contexto, a gente não teria contratado ele de repente, não teria feito a campanha que a gente quase fez ali de acesso, faltando pouquinho para a gente conseguir o acesso com o CRB. É isso, eu acho que esses dados eles vêm para agregar. Se eu souber utilizar eles para somar com conhecimento técnico e tático, aí faz sentido. Mas só o número frio, às vezes o pessoal acaba se iludindo e fala, dá mais passe, mas é passe para trás, né? Dá mais chutes, mas não finaliza o gol, não é a finalização certa. Então não adianta, tu pega um. Ah, isso eu vou falar, não vai ver nunca esse vídeo. O Chaves, que veio jogar no São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que era. Acho que peruano, chutava de todo lugar. Nossa, esse homem chuta muito. Para acertar o alvo, ele tinha uma dificuldade imensa, né? O chuta-chuta que tinha um pouco de dificuldade, mas faz parte, né? Além de não acertar o alvo, eu vi alguns jogos que batia no adversário e gerava um contra-ataque desgraçado para dar depois, né? Então, Entendeu? Já é uma outra. Já mata o volante, né? Que tava descendo empolgado, falou: Olha, vou. pois é, Já morre o volante. exatamente. Ô, Alan, eu quero te perguntar uma coisa. Quais seus planos agora? O que que você pretende nessa temporada? Está preparado para um novo desafio? O que que você imagina agora? Você está afim de pegar um projeto agora? Ou você acha que é melhor esperar, pegar no começo da temporada? Como que funciona para a cabeça de um treinador exatamente esse desafio de pegar um time com a temporada correndo? Às vezes você chega com a função de bombeiro. Sei que às vezes também não dá para escolher muito, porque às vezes se você diz não para o mercado, depois o mercado também te diz não. O que que você pode me falar sobre isso? O que que o Alan projeta agora para o futuro da carreira? A gente procura analisar da melhor maneira possível. Nós enfrentamos um desafio lá com o Noroeste que não é comum eu pegar esse tipo de situação, mas era um pedido de um amigo meu, que é um cara que eu tenho uma gratidão muito grande, que está no Noroeste ainda, que tinha trabalhado comigo, que explicou a situação, que me falou do clube, que conseguiu me seduzir de uma maneira muito positiva e a gente acabou aceitando. E daqui para frente a gente esperar a melhor possibilidade, a melhor tomada de decisão possível, né? O campeonato ainda tá no começo, infelizmente já estão acontecendo algumas trocas. Eu tive algumas sondagens antes de começar o campeonato da Série B, acabamos não acertando por questão de detalhes que fazem parte do futebol. Tive algumas sondagens também de clubes da Série C e a gente espera a melhor tomada de decisão possível, porque graças a Deus o mercado ele é muito favorável para a gente, né? Ano passado a gente teve ali no Guarani, não conseguimos livrar a equipe do rebaixamento, mas tivemos um aproveitamento do dobro, né? De Ali não é pontos culpa sua, não, irmão. do, Ali você não tem culpa nenhuma, tá? do que teve, o dobro de pontos do que teve no primeiro turno, né? E infelizmente foi uma coisa que eu lamentei muito, fiquei muito triste, porque era um grupo e um clube que tem uma camisa muito pesada, com pessoas ali dentro muito sérias e que
faltou alguns detalhes que, infelizmente, o futebol às vezes não permitem que você consiga corrigir. Perda de atleta, lesão, enfim, um monte de coisa. Mas esse tipo de situação, para a gente assumir esse ano de novo, tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito bem pensada, para que a gente possa realmente fazer, desenvolver o trabalho que a gente tem para desenvolver. Então vamos esperar, né? Infelizmente a gente sabe como é o futebol brasileiro, no decorrer das rodadas a troca ela vai acontecendo e esse ano, infelizmente, me parece que a tendência é de troca cada vez mais acelerada. É, a gente viu aí, e eu analiso muito o mercado da Série B, que é o nicho onde a gente tem mais acesso e mais conhecimento, né? Clubes que foram campeões e fizeram a troca do treinador depois do estadual. E são situações que a gente não pode dizer se é certo ou se é errado, mas que é diferente. É diferente, a gente não sabe o que acontece internamente, mas é diferente. E, assim, o futebol é difícil, você entender que um vai ganhar e o outro, um vai alcançar o objetivo e o outro não vai, né? Não tem como ter 10 Dois campeões. vitoriosos, né? Não Não vai tem, ter, não né? tem como. Não tem como no final da competição, no final da rodada, não tem como estar todo mundo entre os quatro primeiros colocados, né, que é o Exatamente. objetivo de todo mundo na Série B. E, consequentemente, as trocas acabam acontecendo. A gente vem acompanhando o mercado da Série B, a gente tem um conhecimento muito grande, e não só na Série B, mas no futebol brasileiro de uma maneira geral, então a gente vai aguardar. É um começo ainda de ano, né? Estamos aí no primeiro quadrimestre aí do ano e muita coisa tem para acontecer e nós estamos preparados aí para qualquer desafio que a gente entenda que seja produtivo, seja positivo, que esteja a nosso alcance e que a gente possa contribuir. Eu acho que isso é o fundamental para a gente tomar a decisão da melhor maneira possível. Certo? Ô, Alan, eu quero te fazer umas perguntas agora. Elas são. Se você achar que, pô, isso aí não tem nada a ver falar sobre isso, tá tudo bem, tá? Mas eu quero te fazer umas perguntas pelo seu ponto de vista de treinador. A primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre a quantidade de jogadores estrangeiros hoje dentro do futebol brasileiro. É uma coisa que até teve um jogo entre Santos e Fluminense, e o Galvão Bueno, que estava narrando o jogo, voltou a narrar um jogo do futebol brasileiro, acabou batendo muitas vezes nessa tecla. E eu queria saber de você. Isso atrapalha na formação de jogadores? O quanto para um treinador isso é complicado ou não? Ter tantos estrangeiros no futebol brasileiro. Não estou falando isso nenhum com nenhum tom de xenofobia, nem nada disso. É mais por falar de coisas de desenvolvimento de futebol, de atletas que jogam de outra maneira, né? E que acabam, de repente, jogando aqui no futebol brasileiro, até muda um pouco o nosso jeito de jogar. É um assunto que exige um debate, né? Eu vejo que mudou muito o futebol nos últimos anos por duas situações. A primeira é que o jogador que a gente forma aqui, ele é formado até os 17, 18 anos. Na verdade, ele não é formado, ele é pré-formado aqui e finaliza a formação fora do país. Então, isso vem dificultando. Naturalmente, você não consegue formar um atleta para jogar, né, para dar uma resposta técnica para o clube. Ele dá uma resposta financeira ou uma resposta técnica curta, né, de conquista de título, de identificação com a torcida. E aí, para suprir essa saída de alguns atletas mais jovens, infelizmente ou felizmente, o mercado ele está indo atrás de atletas da América do Sul, de fora do país, porque nós não estamos conseguindo formar atletas para segurar eles aqui e se tornarem ídolos aqui no Brasil. Então a gente traz atletas de fora e aí existe daí uma quebra nesse ciclo de renovação natural, né, de atletas. O atleta sai daqui, vai para lá, não surgem novos atletas, e aí a obrigatoriedade, ou vamos dizer assim, uma alternativa para se buscar suprir essa novidade no mercado acaba sendo de jogadores de fora. Mas eu também sou dessa opinião, né? Eu qualidade não tem idade, não tem nacionalidade, não tem cor de pele, não tem nada. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o que mais me preocupa é o fato de jovens talentos estarem saindo cada vez mais cedo daqui do Brasil, terminando a formação fora do Brasil, e, consequentemente, a gente não tendo uma, uma, uma rotatividade ou uma reciclagem de atletas de alto nível. Você acaba daí
saiu o destaque da base, você vai no segundo. O segundo já saiu também, não, a gente vai no terceiro. Terceiro não, já saiu, vamos no quarto. Então a renovação ela acaba perdendo um pouco de qualidade para o futebol brasileiro. Então aí acaba indo para o mercado que foge daqui. América do Sul, até mesmo América Central. Então são situações que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não perca essa formação de atletas aqui no nosso território. Ô, Alan, e aí eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, é uma coisa que é comum para os torcedores. O cara fala assim: olha, você vai em qualquer campo aqui, você vai um campo de várzea, você vai numa quadra, tem cara bom de bola. O cara que sabe jogar, que não virou profissional por pouco. A gente sabe que esse por pouco tem um caminhão de disciplina ali que o cara não quis renunciar a nada, né? E aí é óbvio que não dá. Mas eu sei que, por exemplo, o futebol brasileiro, principalmente os times do interior, times menores, produziam muitos jogadores que acabavam sendo comprados por clubes grandes. Hoje já existe essa ponte direta. Ninguém mais precisa passar por times do eixo, pelo Flamengo, por, enfim, por Grêmio, por Inter, para ir embora. Hoje o jogador, você vai ali, o rapaz está jogando, de repente, um exemplo aqui, jogando uma Série B de um Campeonato Mineiro, se ele se destacar, ele vai jogar na Romênia lá sem nenhum problema, vai para a Ásia, né? E é o que acontece. Mas, cara, ainda assim a gente tem muito talento. Porque se ainda assim você for no campo de várzea, se você for numa quadra, você vai encontrar um cara que tem uma intimidade com a bola, que chama a pelota de você. E o que acontece? Por que a gente não vê esses destaques aparecendo? E eu sei que você trabalhou em clubes como, por exemplo, o Guarani, que sempre revelou. Você trabalhou no CRB, que de lá já saíram bons jogadores, sabe? No Vila Nova, que veio do Centro-Oeste, veio muito jogador bom. O que está acontecendo, na sua opinião? Por que esses caras diferenciados com a bola não estão aparecendo? Eu vejo assim basicamente por dois motivos, né? Eu trabalhei em clubes do interior aqui do Paraná que a gente tinha um orçamento muito curto, né? Então tinha que buscar alternativas em clubes amadores da cidade, né? Na categoria de base. E aí entra um desses pontos que eu vejo, né? Na minha opinião. Primeiro é que com a chegada das SAFs, os próprios times de menor expressão têm condições financeiras de contratar jogadores já prontos, né? Então isso acaba, não é mais aquela coisa. O time do interior, como eu trabalhei em três, quatro times do interior, opa, vamos dar uma olhada no campeonato amador aqui, vamos dar uma olhada no time da cidade, vamos dar uma olhada, porque não tem recurso para contratar. Hoje não, hoje o recurso, ele praticamente, o recurso financeiro, ele vem de quase todos os lados. Então você, ao invés de olhar o jogador do amador do bairro que tem aqui na tua cidade, você vai olhar o mercado internacional através do iScout. Então, esse é um ponto, né? E o segundo é o imediatismo, né? Você trazer hoje jogador que não é conhecido para um time médio, para um time, até mesmo um time pequeno, aí entra naquilo que a gente vinha falando da rede social, a repercussão, e aí o dirigente ele tem que ter uma envergadura de suportar a crítica, né? Pô, mas vamos trazer fulano que ninguém conhece. Pô, e aí? Vamos segurar a bronca? Vamos sustentar? Vamos dar tempo a ele se adaptar? Vamos trazer um menino da base para ser a solução aqui. Nós vamos conseguir sustentar quando ele oscilar, que ele vai oscilar, quando a torcida cobrar, e aí? Ou nós vamos atrás de uma solução imediata para não ter tanto problema de questionamento, de crítica ou algo assim. Acho que um dos poucos clubes que fez isso foi o Avaí, né, trazendo um menino que era lá do Amador, aí ele jogou o Campeonato Catarinense e agora foi para o Avaí. Então, antigamente isso era muito mais corriqueiro. Acabava os campeonatos estaduais, as equipes da capital com maior investimento, elas iam nas equipes do interior e traziam os destaques para você jogar o brasileiro, seja da Série A, da Série B, da Série C, seja do que for. Hoje não. Hoje também pela janela, né? A janela ela se limita a quem jogou estadual para poder se transferir, acaba restringindo um pouco, né? Então, o medo de se errar acaba fazendo com que os clubes gastem mais financeiramente e apostem menos em, de repente, talentos aí que não são muito observados ou não são observados da maneira que poderiam ser. Agora eu vou te fazer umas perguntas um pouquinho mais apimentadas. Treinadores estrangeiros, todos estão agregando que estão vindo para cá? Eu acredito que não. Eu acredito que são poucos que agregam. Muitos, infelizmente, na concepção das contratações, da repercussão que dá,
vem pelo sotaque, né? Vem Se pelo, habla, exato, pelo fato de é que entra uma coisa que a gente vai daí voltar de novo, né? A repercussão. Pô, é mais fácil você apostar num treinador da Série B que de repente é mais conhecido ali, que de repente vai ter mais, no início, mais rejeição, ou você apostar num cara lá de fora que também é de uma divisão inferior, que não fez trabalhos tão grandes, mas pouca gente vai criticar porque não conhece. Então, às vezes é colocado isso na balança, infelizmente. E eu não estou falando que o brasileiro, o treinador brasileiro é melhor ou é pior. Eu acho que nós perdemos muito tempo aqui focados em outras coisas, né? Só na gestão de grupo, aquele treinador que tinha que agregar todo mundo, ser amigo de todo mundo, fazer churrasco, e esquecemos de alguns detalhes que são fundamentais, né? Que é o estudo, é o dia a dia, é você ter conteúdo. Então, quando se alia as duas coisas, eu vejo que, pelo fato do treinador brasileiro conhecer o futebol brasileiro, ele sai na frente. A gente vem falando em resgatar a essência da seleção brasileira, né? Resgatar a essência do futebol brasileiro. Mas aí a gente se contradiz, pensando em trazer um treinador de fora. É ele que vai resgatar a nossa essência, é ele que vai resgatar o nosso DNA. Não sei, é uma pergunta que o tempo vai responder, mas eu acho um pouco contraditório. É, Agora, o cara ser capacitado, ele é como eu falei, não tem idade, não tem é mais novo ou mais velho, não tem a questão de nacionalidade, tem a capacidade. Só que eu vejo que muitas vezes na balança, quando a coisa pesa ali, vamos trazer A ou vamos trazer B? Não, vamos no B que ele vai vir com menos rejeição. Ele é de fora, pouca gente acompanha, pouca gente sabe como é que é a segunda divisão da Argentina, como é que é a segunda divisão do Uruguai, ou a primeira divisão do Uruguai, ou a primeira divisão da Argentina. Então a crítica ela vai ser menor. E eu vejo a desvantagem para nós treinadores aqui é que as licenças lá de fora elas são aceitas aqui de uma maneira tranquilíssima, né? Para você treinar um time lá fora, você tem que ter pelo menos aí 5, 6 anos na divisão que você vai trabalhar. Ou seja, se eu tiver uma proposta num time de Série A da Espanha, eu tenho que ter trabalhado pelo menos 6 anos aqui no Brasil na Série A com a licença Pro. Lá não. Lá você, treinador de segunda divisão, de uma terceira prateleira, segunda prateleira, vem para cá e atua com a licença dele sem problema nenhum. Então, essas coisas assim que de repente poderiam ser um pouquinho mais equilibradas, né? recíprocas, né? Recíprocas, e eu acho que daí seria, de repente, uma, uma concorrência mais leal. Ô, Alan, e a formação de treinadores no futebol brasileiro? Eu digo de CBF Academy mesmo, é boa. A gente produz bons profissionais, pelo que você olha de mercado, o que você tem enfrentado o tempo inteiro, porque o pessoal olha e vê, acha que os duelos são Felipe Luiz e contra o Rogério Ceni e tudo mais. É muito além disso, né? Tá aparecendo profissional o tempo inteiro e tudo mais. A formação de profissionais no futebol brasileiro é boa? Eu vejo que sim, só que ela é defasada em relação a tempo, né? Há quanto tempo existe a CBF Academy, né? Que é, vamos dizer, é a mentora dos formadores e é que tem a, a chave, né? Das licenças, né? É que tem a, o direcionamento. Há quanto tempo existe e há quanto tempo existe lá fora. Eu falei, eu citei a Universidade do Porto, né? Que é a questão de realmente de formar profissionais para a área desportiva, né? Com especificidade em futebol, com especificidade em outras, em outras modalidades. Nós não temos isso aqui. Então, essa defasagem em relação a tempo, eu acho que ela é muito grande. Você tinha que participar de cursos, que eram cursos ali que duravam 10 dias. O primeiro curso que eu fiz foi da Citrefesp, do Sindicato dos Treinadores de São Paulo. Foi maravilhoso, foram 7 dias ali de muito aprendizado, mas isso em 2011. Então, aí era o Tite, o palestrante, o Filipão. Então, pô, foi sensacional. O Muricy, foi. Mas só que era muito pouco pelo que vem sendo colocado lá fora, né? Mas eu vejo que a formação, ela não vai só também evoluir, porque a CBF Academy evoluiu. Vai muito do profissional. Vai muito de você buscar o teu conhecimento, né? E conseguir aliar
a teoria à prática, que é o mais difícil em qualquer profissão, né? Em qualquer modalidade, né? Não é Na todo. teoria, tudo muito certo, mas na hora que chega ali diante dos 30 e fala, você não Exato. vai jogar, E em toda profissão, né? Não é toda faculdade de direito que vai formar bons advogados, né? Não é toda faculdade de medicina que vai formar bons médicos, né? Aí entra a questão individual também, do dom, da vocação, enfim, de uma série de fatores. Mas eu vejo que sim, né? A gente tendo a humildade de aprender, de buscar conhecimento, de saber que o futebol e qualquer profissão está sempre em evolução. Nunca vai estagnar, nunca vai existir a verdade absoluta. Vai ter sempre, pode não aparecer ideias fenomenais que nunca ninguém teve no mundo, mas acabam se reinventando é, é, ideias semelhantes, ideias que de repente não eram bem vistas em certo momento e que agora podem ser. Então, tudo isso é através do estudo e a gente tem profissionais capacitados. Eu vejo assim que a capacidade dos treinadores é muito grande. O que não é muito grande é a paciência dos dirigentes. Daí, para você desenvolver um trabalho também exige um certo tempo, né? Exige um certo período de sequência para que você possa, é, é, de repente, colocar em prática tudo aquilo que você pensa e para que o atleta também assimile na velocidade dele tudo que ele possa assimilar daquilo que você quer passar para ele. Alan, essa Série B vai estar muito disputada. É uma Série B que não tem. Tem o Atlético Paranaense, que é um time grande e tudo mais, mas não tem nenhum grandão, assim, um time de massa que está disputando essa Série B. E aí eu te pergunto: quem são os favoritos para subir? Sem se comprometer, se você fosse falar de repente uns cinco aí que vão brigar. Eu vejo assim que os favoritos da Série B quase sempre são os que acabam de cair da Série A, né? Porque tem já uma estrutura quase sempre solidificada, tem um investimento maior, né? Tem aquela coisa de ânsia de querer voltar já no próximo ano para não ficar, deixar esfriar e não perder aquele ímpeto de se jogar uma Série A. E existem os clubes tradicionais que sempre vêm aí brigando, né? Mesmo não, de repente, não tendo jogado uma Série A, né? Como o Novo Horizontino, que é E você não sempre vai. E você não brigando, vai. sempre brigando, sempre. Eu trabalhei lá, tive o prazer de trabalhar lá. É um clube super estruturado, é um clube que pensa o futebol como deve ser pensado, de, de fases, de sequência, de investimento, de seriedade, que paga rigorosamente em dia, cumpre rigorosamente em dia tudo aquilo que se combina. Eu vejo os clubes, como você citou, o Atlético, o próprio Curitiba, pelo fato de já ter sido campeão brasileiro, Meu da torcida que operário. tem, o Operário, que vem aí numa crescente já há alguns anos. Então, como você falou, é muito nivelado, né? E existe sempre na Série B uma ou outra surpresa ali que vai acabar brigando ali. E eu acho que, independente de quem sejam os nomes, a Série B esse ano ela vai ser disputada tanto para quem vai subir como para quem vai cair até o final. Até o final. Não vai ter uma discrepância como teve em alguns momentos ali, quando subiu o Cruzeiro em algum tempo atrás, quando subiu os times assim mais tradicionais na Série A. Eu acho que o Operário vai fazer bagunça, a Bosquilha vai fazer uma bagunça esse ano na Série B, tá jogando demais o menino Bosquilha. Ô Alan, eu quero te perguntar umas coisas agora. Já teve algum time que você chegou, que o time estava zoneado, montaram o time da maneira completamente errada, e você percebeu que você estava pegando uma bucha de canhão, que já estavam te chamando para arrumar um culpado? Você olhou, sem citar nomes, não se preocupa, mas você olhou e falou assim: onde eu fui me meter? Aconteceu? Assim, a gente procura sempre analisar, o elenco quando a gente tem um convite, quando iniciam as sondagens, né? Hoje eu tenho, hoje não, né? Já há algum tempo, desde 2020, a gente tem um membro fixo da comissão técnica, que é um analista de mercado e analista também de jogo. Então, a gente está sempre se reunindo, sempre vendo as movimentações do mercado, sempre vendo como estão os elencos, né, as contratações. E hoje em dia, pela janela, a movimentação do elenco ela é menor, né, ela é bem menor do que algum tempo atrás, 2020, 21, 22, acho que não tinha essa janela.
até 23, se não me engano. Então, a gente sempre analisa, mas eu cheguei já em clubes assim, não que o elenco era ruim ou desorganizado, mas quando eu cheguei tinha 60% do elenco pedindo para ir embora, né? A gente sabia que o Climinha elenco era gostoso. qualificado, a gente sabia que os jogadores que estavam ali eram qualificados, que já tinham é, serviços prestados, né, no futebol de uma maneira positiva, mas quando a gente chegou, não, professor, eu quero ir embora porque aqui assim, 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 não, não quero, que tá errado isso, tá errado aquilo. E aí são, sim, são coisas que você só consegue diagnosticar estando dentro do clube. Não tem jeito. Você não vai conseguir diagnosticar através de informação, através de ver jogo, através de análise. Então, passei sim, uma ou duas vezes esse tipo de situação de os atletas que estavam ali, a gente vê que o elenco era bom, que o elenco era qualificado, que não estava tendo a liga, mas por questões internas que era, de repente, uma desorganização, departamento médico, uma desorganização de logística, uma coisa assim que foge da questão de pagar em dia ou não pagar em dia, né? Mas sim uma questão de estrutura, e aí foi um pouco complicado a gente tentar reverter e você trabalhar com alguém em qualquer profissão, estando descontente de onde está, o rendimento ele é muito ruim, né? Ele é muito baixo. Ô, Alan, você conversando, comunicando, me lembra muito o Alex, Alex Rei da Turquia. O seu jeito de falar, as colocações, me lembra muito o Alex falando, né? Embora a fisionomia seja completamente diferente, o jeito de se expressar lembra muito. E aí eu queria saber, tem algum treinador, o Alex, que está começando agora nessa função também, né, de treinador, teve um desafio na Turquia, também treinou o Avaí, né, começou ali na base do São Paulo. Tem algum treinador que você se inspira, você olha e fala assim, poxa, aquele cara ali para mim é referência e por quê? O Alex é um amigo pessoal meu. A gente jogou na categoria de base do Curitiba e somos amigos. É um cara que eu admiro, não só pelo futebol, mas como um ser humano. Acho que é um cara que tem muito acrescentar no futebol, mas é um ser humano assim de qualidade ímpar, né? De uma humildade exemplar para todos, né? No nível que ele chegou e como ele trata as pessoas que a gente convive aqui em Curitiba, que a gente conhece, que tem em comum. Fez um ou Isso dois gols na eu, carreira ele também, né? é, era meio caneludo, né? É. Jogava demais e é um cara que eu admiro, respeito e tenho o prazer de dizer que sou amigo. Em relação a treinador, eu procuro tirar aquilo que tem de melhor, na minha opinião, de cada um. Eu gosto muito gostava quando o Klopp estava trabalhando na questão da intensidade dos times dele, né, do futebol, aí nós falando de alto nível, né, do Guardiola, quando estava lá nem no Manchester, mas no Barcelona, no próprio Bayern. Então, aqui no Brasil, eu gosto muito da organização do Vojvoda, são treinadores que mostram. Eu gosto muito e tive o prazer de trabalhar com a gestão de grupo do Cuca, né? O quanto ele veste a camisa ali, e ele procura tirar o máximo do jogador, de trazer o jogador para o lado dele, porque o jogador ele não fala o que ele está sentindo, ele dá sinais. E aí você tem que saber decifrar. E eu acho que o Cuca é um cara que tem essa facilidade de contagiar o elenco, de contagiar o clube, de vestir a camisa. O próprio Renato Gaúcho também, pela qualidade ofensiva das equipes dele. Então, o Roger para mim é um cara que, na minha humilde opinião, há um tempo atrás, dava a impressão que ele tinha um certo receio de demonstrar que tinha sido atleta, né? Que tinha sido jogador e procurava ter uma postura só só teórica, só de conhecimento que a gente sabe que ele tem, e hoje ele conseguiu nivelar as duas coisas, na minha opinião. Rogério Ceni também é um cara que eu tive o prazer de conhecer e tem umas ideias e tem uma postura de liderança natural. Eu acho que a liderança vem muito também da uma coisa inata, né? Você bate o olho no cara e fala, pô, esse cara, que ele falar, eu vou escutar. Vou com E ele. isso pesa muito, né? Na nossa profissão. Então, são treinadores assim que eu admiro, eu gosto e procuro estar sempre estudando aí o time deles para ver algo que chame atenção, algo principalmente
que produza bem, né? Não é que, de repente, seja diferente, mas aquilo que produza bem. Acho que o mais importante quando você estuda algum adversário, quando vê jogo, é você ver aquilo que produz bem na equipe do cara. Então, isso eu procuro tirar de cada um deles aí. Certo. E Alan, para a gente finalizar, eu queria saber de você. Teve algum defensor que você treinou, que você sabia que, cara, olha, arruma minha defesa. É pôr esse cara e posso ficar mais tranquilo, que eu sei que ele vai garantir. Ah, eu tive o prazer de trabalhar com vários, com vários. Eu cito o Gum, né? O Gum, para mim, foi um dos caras assim que eu tive o orgulho de trabalhar, que pela história dele no Fluminense, depois lá no CRB, ele bateu o recorde de número de jogos feitos na carreira dele com a gente. Era o cara que contagiava o vestiário, que tinha uma leitura de campo e uma liderança de campo, mas muito diferente mesmo. Eu trabalhei também com o Donato, que hoje está no Novo Horizontino, que era um cara assim que se impunha fisicamente, né? Um cara com 2 metros de altura por 4 de largura, então ele se impunha fisicamente e sabia também comandar e se posicionar. Eu vejo o Caetano como um jogador assim, guardado as devidas proporções, na minha opinião, eu falava isso para ele brincando, né? Que ele era um Marquinhos canhoto, né? Ele não é um zagueiro de imposição física, mas de posicionamento, de leitura, de Boa antecipar. leitura ele tem mesmo. Então, de saída de jogo, uma qualidade de passe para romper linha acima do normal. Então, eu trabalhei com. Devo estar esquecendo aí alguns atletas ali de trás, mas que era a posição que eu jogava, então eu gostava de ver alguns atletas ali que tinham essa liderança e a facilidade, né, de ver o jogo ali de trás. A liderança, ela parte muito da linha defensiva e do goleiro, porque você está sempre de frente para o jogo, né? Quase o tempo todo, praticamente de frente para o jogo. Vendo Então, cada são movimento. jogadores que, na minha opinião, assim, são diferentes. São diferentes na condução. E meio-campista, teve algum que você colocou que você sabia assim, se a bola chegar ali, ele vai resolver o jogo para mim, ele vai deixar o atacante na cara do gol, ele vai prender a bola. Tem algum que você consegue destacar ou alguns que você trabalhou que você fala, cara, esse cara aqui, se eu pudesse, levava para qualquer clube que eu fosse. Aí eu tive vários ali que são meias que são difíceis de encontrar, né? Hoje em dia você encontra muito meia ponta de lança, né? Ou quase um segundo atacante. Meia de construção, de criação, daquele setor de último passe é um pouco mais difícil. Mas eu trabalhei com alguns assim. Gosto muito de Diego Torres, que está no Vila Nova hoje em dia, que é um jogador que na bola parada e nesse passe, nesse penúltimo passe para, como a gente fala, aí, pifar alguém, ele é diferente. O Wagner, que trabalhou comigo também, que jogou no Fluminense, a gente trabalhou lá no Vila Nova, que agora já encerrou a carreira. O Bressan, que foi um cara que aqui no Paraná Clube, né, mostrou para mim assim um nível de entendimento de jogo. E depois nós tivemos o prazer de trabalhar juntos no CRB, um nível de entendimento de jogo coletivo para mim acima da média. É um jogador que dava 2, 3 toques na bola e não é se livrando da bola, mas dando ritmo no jogo. Então são jogadores assim que para mim e outros, né, com características diferentes, mas que também faziam o jogo fluir. Eu acho que o que mais me chama a atenção do meio de campo é aquele cara que faz o jogo fluir, faz o jogo ter o ritmo que é necessário que o momento a partida pede. Eu acho que isso é o mais importante. É o que quem corre é a bola, né? Ô, Alan, Exato. e deixa eu te falar A uma bola coisa. não cansa, né? A bola não cansa, pode deixar ela que o pulmão dela é resistente. Olha, e aí eu tenho que te perguntar: e atacante, cara? Aquele atacante que você treinou, trabalhou com o cara e falou, irmão, chegou ali, tá tranquilo, eu só preciso colocar a bola ali que é caixa, que você pode destacar. Tem alguns também que eu trabalhei, que eu peguei o Yuri, né, que era do Botafogo, que era umberada, depois se tornou centroavante, numa fase muito boa lá no CRB. Peguei o Nicolas Careca, que hoje está no Curitiba aqui, que para mim também tem um potencial muito grande. O Anselmo Ramon, né, a gente trouxe ele para o CRB em 2022, é um cara para mim que, na minha opinião, é diferente pelo nível de aproveitamento, de finalização. Ele, de 10 bolas, ele vai errar duas. Ele vai acertar 8 e vai errar duas. Então é um cara que tem um aproveitamento muito grande. E jogadores assim que o Tony Anderson, que se tornou um atacante, né? Era um meia de origem que se tornou um atacante, um 9.
são jogadores assim que realmente eu vejo que tem ou tinham, né, na época um potencial muito grande e que ajudaram bastante, fora outros ali que a gente conviveu também e que são características mais de cabeça, assim, lembrando, acho que esses aí. Alan, foi um prazer enorme conversar com você, conhecer melhor as suas ideias de futebol e você também como pessoa. E, cara, desejo o melhor possível aí na sua carreira, que você em breve assuma um novo projeto, que tenha dor de cabeça, arranque os cabelos aí, que traga aí, se você for assumir um Já time. não tem muito, né? Mas vida de treinador é assim, não tem muito pra onde correr, né, Alan? Não É tem como, verdade. cara. Se o time tá mal, você tá arrancando o cabelo. Se o time tá bem, os caras estão arrancando seu cabelo porque quer vaga no time, você não pode mexer, é complicado, pô. Vai fazer o quê? Mas é isso aí, não, eu que agradeço mesmo. Quero parabenizar mais uma vez pelo programa, pelo nível, né? Eu acho que o futebol brasileiro ele vai evoluir não só dentro de campo, não só com a formação de treinadores, mas com a imprensa tendo esse nível que você tem de entendimento, de respeito, né? De prazer em falar de futebol, né? Porque hoje, infelizmente, né, se tem muita audiência quando é para dar porrada, quando é para se criticar, para a gente pô, colocar aquele azedo, né, naquilo que é tão fascinante, na minha opinião, que é o futebol, né, esse lado mais leve, esse lado mais analítico do futebol, mais prazeroso, sem deixar de existir a crítica, que é natural, mas de uma maneira mais humana. Eu acho que é fundamental e pelo conhecimento que você tem, pelo público que você atinge, pelas suas ideias ali nos seus comentários que acrescentam muito no futebol. Que Deus abençoe você, que possa aí fazer cada vez mais sucesso e que a gente possa se encontrar mais vezes para ter esse tipo de conversa sobre futebol que para mim é tão prazeroso quanto ganhar um jogo, quanto ser campeão. Maravilha, Alan. Olha, obrigado mesmo de coração, cara, principalmente pelas palavras aí. Tamo junto demais e sucesso aí para você no decorrer aí da sua carreira, beleza? Valeu, tamo junto.